Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 52º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André e irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a terem prazer todos os dias há mais de 2 anos, com inúmeros atendimentos feitos pelo SUS, aí cerca de 2.000, mais umas 80, 90 horas aí de vídeos na internet. Esse número está só crescendo, tem muito conteúdo aí vindo. O tema do episódio de hoje é falar de técnicas de como procrastinar menos. Então eu vou guiar um exercício muito interessante, né? Ele tem inúmeras variações, nosso exercício inicial, e eu quero que você use essas ideias para você no teu dia a dia. Eu vou explicar como você pode utilizar isso na sequência. Então, eu quero que você defina o lugar, né? Se você vai fazer sentado, se você vai fazer deitado, né? Eu quero que você fica confortável. Esse exercício tem que ser num lugar iluminado e que tenha estímulo visual, né? No caso, tem que ter alguma coisa no ambiente. Uma sala branca não dá para fazer. Vamos lá. Então agora eu vou guiar um grounding, que é uma ancoragem. Eu quero que você descreva mentalmente 5 coisas que você consegue ver. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cartão de memória. Isso é um cartão de memória, ele é de 2 GB, é um cartão antigo, ele é retangular, né? Irregular, na verdade, porque tem esse negocinho aqui que torna ele irregular, e ele é pequeno, né? Pequeno, quer dizer, é do tipo grande, né? Mas no caso, em relações a outras coisas que existiam no passado, como CDs, disquete, ele é relativamente pequeno, e ele é de câmera ou notebook, ele não cabe no celular, né? Porque ele é o completo. Ele tem traços de verde e branco. Pronto, escrevi um. Foi um pouco demorado aqui, mas a intenção é que você descreva 5 objetos que tem aí no seu ambiente, na sua sala. Eu vou dar um minutinho aqui. Então, caso você ainda esteja descrevendo os objetos, pause o vídeo e continue na sequência. Próximo agora, eu quero que você descreva como seria a sensação de tocar em 4 coisas. Por exemplo, você não precisa tocar, tá?
mas aqui tem a colher que eu misturo a fibra, né? Aqui tem uma colher que ela é inteira de metal. Então, como é a sensação de tocar, e ela está molhada porque foi mexida na água. Então, como é a sensação de tocar numa colher molhada? Ah, é um pedaço de metal, é um pouco mais liso por estar molhado. Então, essa é a sensação que eu tenho em relação a isso. Imagina, tá? Você não precisa tocar em nada, mas imagina tocar em 4 objetos do teu ambiente. Então agora, caso não tenha terminado, pause novamente. Eu quero que você preste atenção em 3 sons que você está ouvindo nesse momento, incluindo a minha voz. Por exemplo, eu estou ouvindo o rio que tem aqui do lado, agora tem uma buzina e eu estou ouvindo minha voz. Então, são 3 sons. Eu quero que você escute 3 sons. Preste atenção neles. Agora eu quero que você imagine o cheiro de 2 coisas no seu ambiente. Por exemplo, tem folhas aqui. Se elas fossem recém-impressas, eu conseguiria sentir o cheiro. Se fosse um mimeógrafo, então eu conseguiria sentir o cheiro do álcool. Eu tenho... Não precisa ser nada comestível, tá? Eu tenho... Sei lá, eu passei o perfume quando eu estava usando aquele jaleco. Então, no meu jaleco ali, eu tenho... meu fone de ouvido. Meu fone de ouvido ali, os outros. Eu consigo imaginar aquele cheiro, né? Eu corro, né? Faço atividade física com aquele ali. Então, se for após a atividade física, né? Ele vai estar bem suado, digamos assim. Então, imagine o cheiro de 2 coisas que tem no teu ambiente. Não precisa ser comestível. Agora, eu quero que você imagine o gosto de uma coisa que tem no teu ambiente. Não precisa ser comestível. Estou num ambiente que é de madeira, eu consigo imaginar isso. Tem folhas aqui, eu consigo imaginar o gosto do papel. Tem inúmeros objetos aqui de plástico, eu consigo imaginar. Você não precisa ser comestível, mas se você quiser com algo comestível, pode também. Agora, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. 3 vezes para relaxar. Agora sinta todo o relaxamento que essa respiração te trouxe. Se você preferir, pode fechar os olhos. Não existe uma forma certa, não existe uma forma errada de fazer isso. O objetivo é apenas perceber os pensamentos vindo e deixá-los ir embora.
Sinta a respiração por mais alguns momentos. Começa a voltar no seu movimento, começa a ligar com o seu estado. Como é que foi o exercício? Então, eu vou explicar a intenção do episódio aqui. Continuar o episódio anterior que eu falei sobre a ideia da procrastinação, e eu vou exemplificar bem aqui como você pode lidar com ela. Lembrando, sempre de buscar ajuda caso você não estiver conseguindo lidar com ela sozinho. Então, primeiramente, revisando o episódio anterior, eu falei do sono, que é essencial você regular o sono para procrastinação diretamente, mas para qualquer coisa que você quer tentar fazer no lugar de procrastinar, consolidar esse hábito. Então, são duas conexões grandes que seriam aí motivos, digamos assim, centenas de motivos dentro dessas duas conexões. A motivação, gente, nada se consegue sem a motivação. Então aprenda a se motivar e tenha clareza de que é aquilo que você quer, que é o próximo ponto aí que eu vou falar. Gatilhos. Então, por exemplo, eu notei pra mim que eu tenho maior tendência a procrastinar quando eu estou mais cansado, quando eu estou com mais sono, e quando eu durmo menos, quando eu não durmo o suficiente. É pra mim, tá? Que é quase a mesma coisa, digamos assim, eu tendo aí para as recompensas de maneira mais repetida, mais intensa, mais recorrente, tá? É o que acontece comigo e você tem que entender o que acontece contigo. Tipos, tá? Tipos que eu citei no episódio anterior, você pode estar vendo aí o episódio 71 para entender melhor isso. Tem o evitador, que ele não quer fazer aquilo. Tem o indeciso, que ele não sabe como fazer aquilo. E tem o recompensador, o buscador de recompensas, ele busca recompensas. Então eu me encaixo mais no tipo de buscar recompensa. Por exemplo, eu não estou gravando esse vídeo, por quê? Porque eu estou buscando recompensa. Eu não estou fazendo isso, por quê? Porque eu estou buscando recompensa. Eventualmente todos vão procrastinar, e a gente tem que entender que a ideia não é não procrastinar nada. A ideia é você ter uma rotina que você descanse, ter produtividade e ter lazer, sem exaustão. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, no lazer é basicamente uma procrastinação. É a gente se recompensar com isso. Daí eu falo, seria interessante você ter comportamentos que gastem tempo e não sejam lesivos. Como, por exemplo, jogar no celular, ver redes sociais, ver séries. Isso são comportamentos que, se você tem controle, você só gasta tempo. Agora, por um outro lado, se forem comportamentos lesivos, como se cortar, comer não é lesivo propriamente dito, mas ele te dá uma consequência. Então, comer, no que eu me refiro, besteiras, não acima do que o corpo precisa em quantidade, ou muitas coisas inadequadas, uso de drogas, bebidas,
são comportamentos que vão estar lesionando o teu corpo de forma direta. Então, assim, você pode se permitir de vez em quando comer besteira, tomar um vinho, tomar uma cerveja, você pode, tá? Eu faço isso, só que você tem que ter um controle disso ser exceção e não uma regra, tá? Esse é o meu conceito em relação a isso, tá? Meu ponto em relação a isso. Então, indo, né, para a ideia do episódio, você não adianta você parar de procrastinar e ter uma rotina produtiva que não é teu objetivo. O que eu quero dizer? Se você está indo para um lugar dirigindo, você não vai querer ir para o caminho oposto. Você está indo para leste, você não vai querer ir para oeste. Né? Não tem o menor sentido isso. Né? Você errar algum retorno, enfim, errar o caminho, você vai estar indo na direção oposta. E a mesma coisa com a procrastinação. Não adianta você parar de procrastinar e ser produtivo, mas não ser o teu objetivo de vida. Não ser o que faz o teu coração bater. Então, a primeira coisa é entender teus valores. Por exemplo, eu quero ajudar as pessoas e ter independência financeira. Então, eu estou no digital. Eu estou ajudando as pessoas com conteúdo gratuito e tendo, né? Eu estou elaborando meu curso, minha mentoria, e estou nos atendimentos particulares. Tem meu contato na descrição do Facebook e do YouTube, e aqui vai ter na legenda se você está vendo cortes. Então, assim, eu estou trabalhando, trazendo conteúdo gratuito, ajudando muitas pessoas de forma gratuita e, em outra partida, ajudando muitas pessoas de forma paga. Então, não tem nada de errado com isso. Tá? É assim como na tua sobrevivência, uma das outras pessoas. Então, esse é um valor para mim. O objetivo tem ali, né, com conteúdos que eu trago na mentoria, com conteúdos que eu trago nos atendimentos, com isso eu vou trazer objetivos. E a partir dos objetivos eu vou ter comportamentos altos, como gravar vídeo, editar cortes, fazer videozinhos menores, que é algo que eu estou começando agora, né? Eu vou começar daqui 2 ou 3 dias, se der tudo certo. Vou começar com conteúdos menores aí, shorts, reels, enfim, tem bastante coisa vindo por aí. E são comportamentos alvos pro objetivo que eu quero, que é uma coisa que está em alta no momento e é uma coisa que vai trazer talvez a audiência para ver os vídeos maiores, porque é uma pílula do conhecimento, ela vai ser útil, só que ela não vai resolver de fato de maneira tão precisa quanto os vídeos longos. Agora, tem 2 exemplos aqui que eu coloquei, estudo e emagrecimento. Eu vou ter uma live própria, tá? Se você está vendo no futuro, talvez ela já tenha acontecido, uma de estudo e uma de emagrecimento. A de emagrecimento, se eu não me engano, no Instagram, e a de estudo foi ontem no Instagram, no caso, né? Porque esse vídeo vai pro ar na quarta, então a de emagrecimento já deve estar no ar na terça. E a de estudo vai ser amanhã no YouTube. Se você está vendo na quarta, se você está vendo no futuro, qualquer coisa deixa um comentário que eu passo o link. Então, assim, o que seria procrastinar com o estudo? Procrastinar com o estudo é você ter um objetivo que ele exige o comportamento alvo de estudar. Por exemplo, você tem um valor. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero também estabilidade financeira, é um valor importante para mim. O concurso tem essa questão. Então, você tem um objetivo, passar no concurso. Um objetivo claro. E desse objetivo você tem um comportamento alvo, que é estudar. Se você quer passar no concurso, você tem que estudar. É uma coisa bem lógica. Então, você tem que criar o hábito de estudar. E lá eu vou falar de como criar uma rotina de estudo, sem falar que vai ter a semana do estudo. A do emagrecimento eu acho que eu ainda não fiz, mas eu farei no futuro, se for o caso. Eu tenho um vídeo de avaliação do emagrecimento que está é o vídeo 68. É na semana 1 do mês 10. Então você pode ver lá o vídeo 68, que eu explico bem como eu avalio e eu dou orientações práticas também para o emagrecimento. Como você deve fazer um tratamento para emagrecer. Não é só olhar um fator, não é só olhar a alimentação, não é só olhar a atividade física. São 5 fatores que eu passo ao decorrer do vídeo. Tá lá no episódio 61.
E no emagrecimento, por exemplo, a gente está falando de rotina alimentar e rotina de exercício. Então você pode estar procrastinando de fazer exercício, procrastinando de fazer marmita. São comportamentos que você deveria fazer, e também você pode estar se recompensando com besteiras quando você deveria estar seguindo uma dieta. São comportamentos aí, alvos que você precisa melhorar. Primeiro ponto aqui, então, que não está no roteiro, tá? Mas que eu estava pensando antes, não está dessa forma no roteiro, é você, primeiramente, né, se não tem nada urgente, se não é uma coisa imediata, mudanças radicais funcionam com algumas pessoas, mas não com todas, é você ter o objetivo de manter do jeito que você tá, mas você registrar, você criar o hábito de registrar os teus comportamentos, né, tuas atitudes boas e ruins do que você quer fazer. Por exemplo, você quer emagrecer, aí você anota quando você está conseguindo fazer uma marmita, quando você está conseguindo comer certo, quando você está conseguindo fazer uma atividade física. E tenta entender o que aconteceu nos dias que você conseguiu fazer aquilo e o que aconteceu nos dias que você não conseguiu fazer aquilo. Para depois você tentar generalizar, né, você conseguir fazer aquilo na grande maioria dos dias e manter aquilo. Porque, por exemplo, estudo, emagrecimento, essas coisas não é uma coisa que eu mudo do hoje para amanhã e deu. Tipo, eu emagreci, sei lá, 20 quilos, eu emagreci 27 já, mas depois que eu emagreci eu voltei a comer que nem um louco e não parei mais. Não, eu tenho que entender que depois que você alcança um objetivo, você busca manter ele. Então, a mesma coisa com os estudos. Então, com o emagrecimento. Então, você avança e mantém. Você muda teu estilo de vida para o objetivo que você tem. Você não consegue continuar na mesma vida com objetivos diferentes, dos quais você está agindo. Então, você precisa fazer isso. E, em muitos casos, você precisa parar de fazer uma coisa para começar a fazer outra. Aí tem a ideia que eu gosto, né? Além de usar a agenda, estou usando o Notion nesse momento e uso o Trello também, mas além de você usar a agenda, você pode listar as tarefas da semana e planejar a semana. Então, você planejar o que você tem que fazer cada dia, o que você não pode esquecer. Eu trabalho com atendimento que eu mando mensagem entre os atendimentos, então eu gosto de mandar mensagem entre os atendimentos e é interessante para a minha metodologia. Eu acredito que o engajamento vai ser muito maior e eu vou lembrar da pessoa, né, do que a gente está combinando, do que a gente está acordando e tudo mais. E também planejar a semana no sentido não de 1 ou 2 minutos, que é enviar mensagem, mas de planejar a semana no sentido de tudo que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, eu estou gravando vídeos, né? Essa semana eu estou gravando 10 vídeos mais 2 lives, né? Eu estou gravando diversos conteúdos e isso é extremamente importante. Eu estou com uma agenda montada para isso. Eu tenho atendimento também, atendimento foi mais semana passada, mas eu tenho um atendimento agora que eu atendo também de forma quinzenal, né? Eu fazia muito isso no SUS, então uma semana eu atendo, na semana seguinte eu mando mensagem dos combinados, né? Das mudanças ou do que era para a pessoa fazer para ver se ela está fazendo. Na semana seguinte eu atendo de novo e retomo aquela demanda. É possível, tá? É possível, só que, né, talvez o tempo de melhora seja um pouco maior. Então a pessoa, em vez dela melhorar em alguns meses, ela demoraria um pouquinho mais para melhorar. Mas é uma questão da minha abordagem, tá? É uma questão da minha abordagem, eu aceito isso. Minha preferência, claro, seria por atendimento semanal, mas não é todos que têm a condição de pagar realmente o valor cheio semanal, assim, toda semana durante o mês. Tem então essa ideia, né, de listar as tarefas e planejar o que você tem que fazer de importante. Uma técnica que eu utilizo, né, é usar despertador. Eu, assim, eventualmente eu posso acabar esquecendo do compromisso, como já aconteceram algumas vezes, e o despertador foi lá e me lembrou e não houve prejuízo nenhum nesse sentido. Então essa é a ideia. Agora eu vou para a parte principal do episódio, que é a gamificação, que eu citei no episódio anterior, e como isso pode ser feito. Então, assim,
você tem que gamificar, você tem que fazer alguma coisa criativa, alguma coisa que você gosta, para tornar divertido aquilo. Por exemplo, criar o hábito de ouvir uma música enquanto está lavando a louça, ouvir um podcast enquanto está caminhando ou correndo, fazer alguma coisa que você gosta. Você tem que tornar divertidas as tarefas, se permitir as coisas. Então, se eu seguir a rotina certinho, eu me permito comer essa semana um X, uma pizza. Também é gamificar. Né? Se você atingir determinados pontos, você pode ter uma certa recompensa. Então, como isso pode ser feito? Calendário é como eu oriento, né? Eu até faço isso na atividade física. Você imprime um calendário, você coloca os dias da semana e o que você tem que fazer de treino cada dia da semana. E o calendário, ele permite que você pinte os dias ali, de verde os dias que você fez, de laranja os dias que, sei lá, você mudou, era para fazer hoje, mas eu fiz amanhã, mas ainda fez, e de vermelho os dias que você simplesmente falhou, né? Às vezes, já não consegue fazer no dia seguinte porque, sei lá, eu tinha que fazer pernas e no dia seguinte, e daí fica muito perto da corrida, então você opta por não fazer pernas e faz a corrida, tipo, um negócio assim, comum, né? Acontecia vez ou outra comigo também, né? Todos, a gente tem só 24 horas no dia, né? Então não é possível fazer tanta coisa. Tem o calendário, o calendário, que é a ideia que eu citei, tem a agenda, você estar com uma agenda reguladinha ali, seguir as coisas e tal. O método, né, RPG, que é você criar um jogo e você ir se dando recompensas, você criar uma regra para você pontuar. Então, por exemplo, criei um jogo e eu criei uma regra para pontuar. Então eu pontuo tantos pontos a cada coisa que eu faço. E se sequenciar a partir de 2 ou 3 vezes, aumenta os pontos, dobra os pontos. E se eu subir de nível, eu me permito alguma coisa. Aí você coloca lá uma comida diferente, para algum lugar diferente, alguma questão que seja possível e seja uma recompensa boa. Você pode fazer isso. Eu estou no aplicativo de xadrez há mais de 600 dias consecutivos. Tá gravando, eu não consigo ver. Eu vou parar essa sequência porque agora vai lançar um aplicativo de xadrez brasileiro, que eu vou começar a seguir aí, do Xadrez Brasil Pro. O que eu uso atualmente é o Chess Tempo. E eu tô há mais de 600 dias consecutivos. Eu nem sei quantos dias são, mas para mim já é automático, eu nem faço por sequência, eu faço porque é divertido e porque eu gosto, assim, é legal. E no de meditação eu perdi várias sequências, eu comecei até antes disso, até antes desses 600 dias, tive uma sequência de 70 dias e daí perdi a sequência num, perdi a sequência no outro, comecei os dois juntos e perdi acho que uma ou duas vezes a sequência no Insight Timer, no aplicativo de meditação. Eu estou agora há 30 e poucos dias só, porque o de xadrez eu faço logo quando eu acordo. De meditar, às vezes eu levantava, tinha uma outra rotina em relação a isso. E no aplicativo de meditação, ele tem uma questão interessante, que ele avalia, ele coloca lá, além dos dias consecutivos, os dias totais. Então, por exemplo, assim, vamos colocar que eu estou fazendo um hábito há 50 dias. Eu estou há 50 dias fazendo atividade física ou fazendo alguma coisa, meditando. Desses 50 dias, eu fiz um total de 43 dias de meditação. Você pensa, mas eu falhei, eu não fiz os 50 dias, não sei o quê. Você para para pensar o seguinte, pega 50 dias antes de começar. Você fez o quê? Uma, duas vezes? Às vezes nem isso. Às vezes é 0. Então, 50 dias antes é 0, 50 dias depois do começo é 43. Olha, de 0 para 43 é uma mudança substancial. Então, tipo assim, tu não tem que olhar só para o número de dias consecutivos. Tem que olhar para o total em si, para a sequência e para o total. Então, um hábito às vezes vai demorar mais de 6 meses para se criar. E quanto maior a dificuldade para você, mais difícil. Dizem que tomar banho frio de manhã libera cortisol. Né? Eu comecei com esse hábito em março, abril, né, de 2023, eu estou gravando esse vídeo em outubro. Eu tomei banho ali por um mês e daí eu
tive uma desregulação no sono ali naquela época e eu acabei desistindo porque eu tava com dificuldade de pegar no sono de noite. Não trabalhei muito na rotina e acabou ficando cômodo também, veio o inverno. Agora, em setembro, outubro, eu retomei. E assim, eu tava com uma ideia ali de ficar 2 minutos embaixo do chuveiro, na água fria. Agora, hoje, né, eu já fiquei 5 minutos, já tô avançando, quero tentar ficar todo dia. Então assim, eu não criei o hábito daquela vez, mesmo tendo ficado mais de 30 dias, mas agora eu criei. E é muito interessante, ele dá uma energia muito boa, ele me permite ser produtivo. No futuro eu ainda vou melhorar mais o hábito, talvez eu já entre embaixo do chuveiro na água fria. Talvez eu entre numa banheira, uma piscina, enfim, né? A água fria de manhã ela é muito importante, muito interessante. Ela libera cortisol legal, é um comportamento muito legal, assim. Se você parar para pensar numa pessoa que está de ressaca, né, que eles dizem que para ressaca é bom tomar um banho frio e tomar um café, é exatamente a rotina que você teria que ter de manhã. Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo as coisas, né? E essa do banho é realmente muito interessante. Eu já fiquei 5 minutos embaixo da água fria e foi tranquilo, né? Tá sendo bem interessante aí. Uma paciente no SUS, ela me falou que, não lembro se ela fazia, mas se eu não me engano a avó dela, nos dias frios, ela levantava às 5 da manhã e tomava um banho frio, banho gelado, e mesmo com pouca roupa, né, sem tanto casaco, calça e tal, ela se mantinha quente o dia inteiro. Então assim, ela dá uma aquecida no corpo por uma questão térmica. Então tem essas coisas, só que é um comportamento difícil. É um comportamento difícil. O que me fez aumentar de 2 para 5 minutos é que eu vi um corte de um cara que comprou um freezer e meteu o gelo dentro e ficou 5 minutos dentro do gelo. E o que me fez voltar a tomar banho frio é que eu vi um vídeo de um influencer aí que fez o experimento por uma semana. Então eu pensei, não, eu vou voltar porque dessa vez eu vou conseguir. Então o hábito não se cria de uma vez. Você precisa tentar. Quantas vezes... Por exemplo, ano passado eu não tomei nenhum banho frio. Eu tomei banho frio, foi em 2020 que eu fui pro Mato Grosso. Fui na Veras visitar meu irmão, uns, sei lá, 800, 900 quilômetros pra cima de Cuiabá. E lá, tipo assim, é normal você, sei lá, pra mim foi normal tomar banho sem energia elétrica, né? Eu desliguei o chuveiro. E também foi normal dormir sem coberta, uma questão minha. Lá, né? Eu fui em setembro. Aqui no sul já não é normal. Né? Como hábito mesmo de banho matinal, de exercício matinal, eu não tinha feito. Eu fiz agora aqui. A vantagem é que num lugar mais quente tu consegue tomar banho frio com maior facilidade. A desvantagem é que se a umidade estiver baixa, você não pode correr na rua porque, né, você vai desmaiar por causa da umidade. Então, todos os hábitos têm que ser analisados aí. Para mim já nem importa a questão da sequência nos apps, né? Importava no passado. Agora eu até vou fazer uma transição, parar com o aplicativo de xadrez, vou ir para outro assim que ele for lançado, Xadrez Brasil. E não sei como é que vai ser a questão da gamificação lá, né? Se não tiver, eu vou sugerir para o criador colocar. Para todas as demandas, né, todos os problemas que você não consegue resolver, você deve buscar ajuda. Alguns problemas são médicos, alguns problemas são atividade física, alimentação, alguns problemas são psicológicos ou de rotina. Para isso, se você está vendo o vídeo, tem o meu número, tá? Tem o meu número na descrição, tanto no YouTube como no Facebook. E se você está vendo um corte, tem o meu número na legenda, tá? Eu digito nas legendas e sinta-se à vontade para vir falar comigo. Eu vou atendo online pela internet no mundo inteiro e presencialmente em Concórdia, Santa Catarina, aqui no Brasil. Então é isso aí, galera. Eu irei fazer mais vídeos do podcast Rotina Funcional e eu estou com conteúdos diários no Instagram. Estou com conteúdos diários, uma live semanal lá. Os vídeos longos estão indo, por enquanto, só pro Face e YouTube. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.